Bom, primeiro passo, pintar de branco. Você pode utilizar diversos tipos de tinta, látex, esmalte sintético, PVA, acrílica. O importante é que você dê 2 demãos para ficar bem branquinho e depois colorir o fundo, no caso aqui de azul. A parte do cantinho aqui, você pode utilizar um pincel fininho para dar acabamento. E a parte de trás, você pode escovar com uma escova, limpar bem e depois passar um verniz, que aí sim você vai ter um acabamento bom na parte de trás. Eu tenho como base aqui uma revista para poder ver mais ou menos as cores dos peixes, o fundo do mar, as algas, mais ou menos as cores que eu posso trabalhar. Comecei clareando então a parte de cima com branco e depois eu vou passar um pouquinho de um azul mais claro. E aqui eu estou usando a tinta PVA para artesanato. Você pode utilizar a tinta PVA, tinta para tecido, tinta acrílica e até a tinta óleo, só vai demorar um pouquinho mais para secar. Resolvi escurecer um pouquinho a parte de baixo para poder depois fazer as algas, então eu coloquei um verde e um azul, misturando esse verde com azul para ficar um verde bem escuro, somente mesmo para fazer um fundo aqui na parte de baixo. Agora, utilizando o branco, eu vou fazer umas risquinhas para destacar as algas na cor lilás, violeta, na cor verde também, um verde mais claro, mas sempre utilizando o branco junto com a cor que eu quero fazer a alga, para poder ela destacar. Para fazer o peixe, eu comecei utilizando o branco para fazer somente o formato dele. Então, eu deixo aqui onde tem a frente, aqui, olha, a parte bem estreitinha, depois vai deixando mais largo, onde tem o corpinho. E assim faz o rabinho bem lá embaixo. Veja só, começa pela cabeça aqui, o formato, depois vai fazendo o corpinho, você vê que ele vai deixando largo, depois estreitinho e faz o rabinho. Então é um modelo simples, não é difícil de fazer. É como se fosse, olhando assim de pé, como se fosse um pingo também, um pingo. Imagina que ele é um pingo d'água, só que ele tem um rabinho, dá certo pensar assim. Aí eu comecei a colorir. Fiz uns peixinhos lá embaixo também, por trás das algas, né? Então as algas eu deixei passando pela frente para dar a impressão que os peixes estão atrás. E ali eu fiz o outro peixe na outra posição, do lado contrário. Aí eu olhando na revista, eu vi mais ou menos as cores que eu posso trabalhar. Então esse daqui eu já estou trabalhando o amarelo. Aí eu vou trabalhar o vermelho, o preto, que é de acordo com o que eu estou vendo. Este peixinho aqui, eu tinha esquecido de fazer a parte de cima dele, da barbatana de cima, depois eu vou terminar fazendo. Aí depois teve peixe que eu nem olhei mais, eu fui criando as cores assim da minha cabeça. Esse, por exemplo, eu fui criando. Aí eu lembro que uma vez eu vi uns peixes assim de verdade num lago e lembrei mais ou menos de um peixe que eu tinha visto assim nessa cor, né, nessa tonalidade. Então você pode também criar as cores que você achar que fica legal. O importante é você fazer essa divisão que tem da cabeça aqui, esse risco que eu tô fazendo agora, tá vendo só? E também marcar o lugar do olho, né? Isso é fundamental também, deixar o olhinho aparecer. Essa divisão aqui que é importante, né? Que é onde divide a cabeça para o restinho do corpo. Olha, eu passei aqui, já vou deixando mais escurinho. Esse peixe, eu comecei a deixar ele meio rosa e azul claro. Aí eu pensei assim, eu vou deixar ele mais escuro, né? Porque tem uns peixes assim que são acinzentados, tem levemente uma coloração. Aí eu já deixei ele mais escuro, lembrei também desse tipo de peixe. E aí você vai criando também, claro, né? Você vai fazendo os risquinhos, vai colorindo do seu jeito. É muito gostoso pintar os peixinhos, que nessa hora você vai se divertindo, assim, com as cores que você pode trabalhar. Essa parte aqui é bem prazerosa de fazer também, que são essas bolinhas. Você pode fazer ela como fosse um círculo, deixar assim vazadinho dentro, né? E pode também deixar ele preenchido totalmente. Então não tem assim uma regra. Vai fazendo aí as bolinhas próximo à boquinha dos peixes, que fica bem bonitinho, fica bem decorativo. E é uma parte assim super simples também de fazer. Então cada detalhe que a gente vai
fazendo vai agregando o nosso trabalho. Você vê aqui que as algas lilás já estão aqui destacando, né, nesses peixes de baixo. Bem, tem uns furinhos aqui que dá para vocês verem, né? É da própria casca do coqueiro. Então, eu usei esses furinhos a favor do nosso trabalho. Eu comecei a pingar a tinta aqui com o pincel sobre esses furinhos e deu um efeito muito legal, porque esse furinho ficou no meio da tinta, do pingo, então ficou bem interessante o efeito. Aí eu gostei demais. Aqui eu comecei a destacar na parte de baixo agora as algas verdes, então eu passo o branco e depois eu passo o verde para poder destacar essas algas. E eu vou deixando entrelaçadas essas algas também, eu passo uma por dentro da outra e vou deixando esse efeito que vocês estão vendo. Bom, agora que os peixinhos secaram, porque a tinta que eu estou usando, tanto a PVA, quanto a tinta para tecido, quanto a tinta acrílica, elas secam bem rápido. Então, como esses peixinhos já secaram, esses de baixo, então eu estou colocando mais algas ainda sobre eles. Então, conforme eu vou passando aqui a alga sobre ele, não vai manchar, porque eles já estão secos. E aí vai dando o efeito ainda mais bonito. Bom, e assim ficou o resultado do trabalho. Ele é bem decorativo. Essa casca de coqueiro eu achei assim muito interessante. Você vê que a pintura dos peixinhos ela é bem impressionista. Ela não é perfeita, ela só é as pinceladas mesmo. Então você não precisa se preocupar em fazer assim realista. Faça do jeito que você conseguir fazer. O importante é você saber jogar essas cores, deixar esse trabalho bem alegre, né? Esses peixes coloridos. E assim, as algas com verde, com lilás, com violeta também ornaram muito bem. Então eu espero que você aproveite estas dicas e faça um trabalho bem bacana. E diga aí para mim nos comentários o que mais eu posso fazer na casca de coqueiro, qual desenho eu posso fazer? Deixa aí a sugestão. Não esqueça que depois que secar a pintura, envernizar o trabalho, tá ok? Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações.